chamas foram muito altas, atingiram várias casas. Uma casa foi completamente destruída, mas a gente ressalta que ninguém se feriu. Gustavo? Essa é a informação mais importante, né, Lilian? Que bom que pelo menos ninguém se machucou, porque foi um dano muito grande. As imagens são assustadoras, né, pelo que a gente acompanhou desde cedo, pelos vídeos enviados pelos próprios moradores, por quem passava de ônibus aí pela 101. Então a gente agora aguarda e vai acompanhar os desdobramentos, né? Os desdobramentos ambientais dessa poluição que foi causada. Também vai aguardar a retirada do caminhão. A gente lembra que os bombeiros disseram que ainda tem combustível dentro, né, dos tanques. Esse combustível tem que ser transbordado, tem que ser retirado daí, para que aí sim o caminhão-tanque seja retirado, rebocado, e aí a pista seja liberada, a pista sentido Mata Norte, sentido João Pessoa. Os carros estão passando pela pista central, carros, caminhões, ônibus, enfim. A pista que é só de ônibus agora está liberada para todo mundo, para tentar desafogar o engarrafamento aí nessa altura do quilômetro 43 em Igaraçu. A gente segue agora falando de trânsito, só que na PE 15, em Olinda. Ezequiel Quirino subiu o drone para a gente ver como está a movimentação, ó, nas proximidades do 7º Grupo de Artilharia e Campanha Regimento Olinda, que é conhecido como 7º RO. A gente vê que nos dois sentidos, tanto para quem segue, né, para a região metropolitana, para os outros municípios na direita, quanto para os motoristas que vêm na pista da esquerda no sentido capital, não tem nenhum engarrafamento. O sinal está fechado agora, está todo mundo passando, não tem nenhum engarrafamento, não tem congestionamento, está tranquilo por aí. A gente só reforça o pedido de atenção para os motoristas, né? Como está chovendo muito na região metropolitana, chove, para, a pista fica molhada, mas olha aí, agora o drone está se aproximando e de fato, nesse trecho já está um pouco mais apertado, né? E aí é saída do Recife, é para quem vai para a região metropolitana, e aí tem muito carro mesmo, né? Nesse horário, 12h21, quase 12h22. Informações ao vivo com imagens do nosso drone para você. Mudando de assunto, uma mulher sofreu importunação sexual dentro de um ônibus no Recife. Ela denunciou o caso à polícia e pede investigação. Camila Torres conversou com a vítima sobre essa situação que, além de ser uma violência, uma invasão à privacidade e um atentado à dignidade dessa mulher, é crime, né, Camila? Boa tarde. Sim, Gustavo. Boa tarde para você, boa tarde para quem está aqui com a gente, não é, Leão? A gente está falando de um crime, tá? E um crime que pode ser muito mais comum do que as pessoas imaginam. Essa vítima, ela estava dentro de um ônibus no horário em que o transporte público costuma estar lotado e as pessoas estão realmente no aperto. O que ela passou, muitas outras mulheres podem ter passado hoje de manhã, por exemplo, no horário em que o ônibus fica mais cheio, ou até em outros momentos, em outros lugares também. Sim, as mulheres relatam que o transporte público é um lugar em que elas se sentem vulneráveis. E nesse momento, difícil imaginar qual vai ser a sua reação. Se você vai ter a reação de pedir ajuda, se você vai se sentir intimidada, e não cabe aqui o julgamento, porque não é culpa dessa mulher ter acontecido o que aconteceu com ela. Culpa tem quem provocou esse crime, quem praticou este crime, e é importante que a gente tenha esse tipo de análise. Hoje de manhã eu estive com a vítima deste caso, ela que é cantora e é também psicóloga, conhece as próprias emoções, mas que naquele momento se sentiu vulnerável e se sentiu confusa também. Vamos ver. Era para ser um dia comum. Caluana ia para o trabalho de ônibus. No começo da viagem, corredor cheio. Tinha espaço para mais ninguém. Ela estava sentada naquelas cadeiras mais altas e um homem estava de pé, ao lado dela. Caluana percebeu que o passageiro estava encostando na perna dela, mas achou que seria porque o ônibus estava lotado. Só que mesmo depois que muitas pessoas desceram, o comportamento do homem não mudou. Ele estava encostando as partes íntimas em mim. Tinha uma mulher do meu lado, que eu não sei se ela percebeu que eu estava meio que me espremendo nela, me afastando para sair de perto dele. E mesmo assim ele fazia impulso com o corpo para tocar as partes íntimas dele na minha coxa. Ao longo da Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, Caluana foi ficando cada vez mais incomodada, até que o homem tocou nela com as mãos também. Ele ficava olhando o tempo todo para os meus seios. Aí eu estava muito incomodada, eu subia assim a blusa, ficava segurando assim,
E minha bolsa também, ela estava assim na minha perna, minha bolsa, eu estava com a bolsa branca e a alça da bolsa estava virada para frente. Aí eu peguei, puxei a alça da bolsa, fiquei segurando também, porque eu também tive medo, né? Eu não sei o que poderia acontecer. E essa parte aqui minha, das minhas partes íntimas ficaram livres, né? Então foi na hora que ele estava encostando assim, que ele fez com bastante força. Aí eu olhei pra cara dele, aí ele passou a mão rapidamente nas minhas partes íntimas e desceu pra minha perna. Aí foi quando eu gritei, ô moço! Aí o motorista, ele tinha acabado de abrir a porta para descer outro passageiro. Então ele se aproveitou e correu, conseguiu fugir. Assim que ele conseguiu fugir, tinha um passageiro atrás que disse a mim, moça, a gente estava aqui, a gente estava observando e quando o ônibus começou a esvaziar, ele poderia ter saído de perto de você e ele não saiu. Sendo que a gente não poderia fazer nada porque você não gritou, você não pediu socorro, a gente não ia imaginar. Mas a gente viu tudo isso que estava acontecendo. Caluana é cantora e é psicóloga. Naquele momento, não sabia o que fazer com os próprios sentimentos. A gente não entra no ônibus imaginando ser assediada. Então, na minha cabeça, se algum dia isso acontecesse comigo, eu ia fazer várias coisas. Feito tem mulheres dizendo, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro. Sendo que quando aconteceu comigo, eu não tive reação, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei com muito medo, com muita vergonha também. Eu não sabia o que fazer. Eu só fazia chorar, eu tremia. Tinha uma mulher do meu lado, né, que ela fazia, calma, tudo vai se resolver. E eu só conseguia chorar. E minha reação foi ligar pro meu pai, foi a primeira pessoa que passou na minha cabeça. Eu liguei pra ele me acalmou, mas isso fazia chorar. No mesmo dia,